Opa pessoal, meu nome é Vitor, seja bem-vindo a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. Estamos aqui com o. Rapaziada, eu sou maçom. E aí, rapaziada, aqui é o Kawai. Estamos aqui, mais um episódio. Dessa vez vamos falar aqui sobre mais o Campeonato Paulista, né? A gente vai citar também da grande, né? Da grande carreira que a seleção das Olimpíadas fez, né? Que só por Deus também. Ramon Menezes só fazendo merda, mas enfim. E vamos falar também do Campeonato Paulista, né? Que vai ser o maior foco aqui. Gente, pode começar aí. Vocês querem começar a falar da seleção mesmo? Vamos começar a falar do tópico mais sensível, né, mano? Que é esse fracasso total que foi a seleção olímpica. Uhum. Caralho, mano, vamos ser sinceros. Ramon Menezes ser técnico de uma seleção tão talentosa é uma vergonha, mano. Porque esse cara, ele já tava sendo mostrado que desde o Paulista não, o Mundial lá, Sub-20, era ele que tava dirigindo e a seleção passou vergonha. Nos jogos que ele comandou da seleção principal também foram uma vergonha. Então, como é que você coloca um cara desse para dirigir uma seleção com tantos jogadores bons, com tantas promessas, e ia ser uma seleção que ia jogar as Olimpíadas, cara? O Pois é. Brasil ia conquistar teria a chance de conquistar um título inédito de 3 vezes campeão olímpico seguido, sabe? Que eu saiba, nenhuma outra seleção conseguiu isso antes. Então, seria muito importante, principalmente para uma geração tão promissora, né, de jogadores. Então, cara, é vergonhoso, sabe? Não tem nem outra palavra para descrever o quanto decepcionante é o desempenho da seleção. Então, seleção olímpica, né, comandada por um técnico que não teve nenhum trabalho com mais de 50% de aproveitamento. E, tipo assim, se você for ver toda a seleção olímpica, ela tem bom, mano, é uma das maiores gerações que a gente já teve nos últimos 10, 15 anos, cara. Entendeu? E não é por falta de opção, não. Entendeu? A gente pega um Ramon Menezes que vem de trabalhos ruins, bota ele na seleção, né, pra tapar buraco, vindo até de, inclusive, com a seleção principal, vindo de jogos decepcionantes, jogos ridículos, pra chegar no torneio decisivo, porque as Olimpíadas, querendo ou não, é uma vitrine enorme pros clubes brasileiros, pros jogadores e principalmente pra nossa seleção, e o cara vai desperdiçar uma das melhores gerações que o Brasil tá tendo. Cara, pra você ter noção, essa seleção, no primeiro jogo contra a Bolívia, o Endrick precisou carregar o jogo. O Endrick, o Biro, entendeu? Não é o técnico bater no peito e mudar a tática, não foi nenhum momento mérito do Ramon Menezes, me desculpa. Todo respeito ao Ramon Menezes, mas 100% do mérito da campanha tem que ser pros jogadores, porque todos eles puxaram a responsabilidade. Diversos jogadores talentosos, cara. Endrick, Biro, Joe Kennedy, o Danilo, o Marlon Gomes, o Alexander, Andrei Santos, Robert Renan, né, o Kaique, o Vinícius Tobias, entendeu? O Mikael, entendeu? Até o próprio Donelli do Coito, que a gente comentou há 2 episódios atrás, que não vive numa boa fase. Todos eles foram convocados, beleza, né? Alguns até eu acho que poderiam ter sido trocados por outros nomes, né? Que não próprio nosso. Que estão começando agora no futebol brasileiro. Mas beleza, seleção base é essa. Aí o cara vai lá, ganha ao Trampos e Barrantes da Bolívia, faz um jogo sólido contra acho que é a Colômbia. Posso estar enganado, mas salvo engano é a Colômbia. E aí, quando a gente perde pra Venezuela, mesmo que essa Venezuela tá vindo com uma forte geração, mano, a gente foi amassado pela Venezuela. A gente foi amassado. E aí, chega no jogo decisivo, né? Faz uma campanha pífia, né, perde pro Paraguai. Aí a gente arranca uma vitória, né, bem difícil contra a Venezuela. Para no jogo decisivo, o cara não me coloca Joe Kennedy. O Ramon Menezes, pra mim, ele queria que a Argentina jogasse pra frente, né? O Brasil literalmente chegou com uma escalação pra se segurar, né? E aí, meu, o cara me tira um Hendrick no meio do jogo, né? Com todo o mérito ao Marquinhos, mas o cara me tirou o Hendrick.
no meio do jogo, sendo que o Endrick vinha sendo o principal nome. Então, pra mim, Brasil fora das Olimpíadas, desperdício da nossa geração. Que essa molecada que podia mostrar serviço vai ter que dar o dobro do seu serviço pra criar uma chance agora só na principal. Com certeza, mano. É bem complicado, né, mano? Então, tudo por incompetência da CBF. Isso só escancara mais a crise na Confederação Brasileira de Futebol, que não consegue administrar sua arbitragem, não consegue administrar seu campeonato, não consegue administrar cota de TV. E essa crise que foi muitas vezes tapada pela grande seleção brasileira, agora não tem mais também. A seleção brasileira também está sendo afetada pela crise. Então é uma vergonha pro futebol brasileiro, enquanto não, a CBF não mudar de postura, o futebol brasileiro vai sofrer por um bom período de tempo. Pois é, mano. A seleção vai continuar se apequenando, né, mano? Enquanto esses caras forem o. Como Enquanto essa sempre. mesma. A gente já tá vendo essas consequências na seleção principal há muito tempo, né? A gente tá vendo a seleção principal passando por péssimas fases. E agora, pela primeira vez, mano, a gente vê isso sendo refletido até na base. Porque a gente estava acostumado, bom, pelo menos ver a seleção principal tomando taca, mas pelo menos a gente sabe que a gente tem uma geração de jogadores jovens que vai mudar, vai ser Uhum. promissora, vai conseguir alguma coisa. Mas até isso a gente está sofrendo, mano. Então, isso fica difícil. O brasileiro não tem mais perspectiva nenhuma de ver vitórias na seleção brasileira, seja na principal, seja na seleção de base, né? É, e agora, mano, é isso. É a gente esperar a gente esperar pela que não, o próprio Eduardo Rodrigues mude isso, não, o presidente da CBF, se ele mudar, porque senão acabou, entendeu? É, A gente já tá numa situação bem difícil pra própria Copa, porque o Brasil vai ter que começar a jogar jogos, porque sim, a classificação que a gente ficar no final das eliminatórias vai impactar o pote. Então, por exemplo, se a gente for pro pote 2 já complica mais, porque a gente pode pegar uma França da vida, né, uma Espanha, uma Inglaterra, e não é o que o Brasil quer para a próxima Copa. Porque se você cai no grupo 3, vamos supor, né, que tem México, tem Brasil, e aí tem uma seleção europeia. Você não quer isso, uhum. entendeu? Porque a chance de você ficar, e principalmente uma Copa principalmente a próxima Copa vai ter 3 seleções. Você não pode cair num grupo que tenha 3 seleções tacas. Então, pra mim, crise total a CBF, né? E a gente, né, como torcedor dos clubes, os clubes, precisamos comprar nossos clubes para que eles abram os olhos. Porque essa crise vai refletir muito no Campeonato Brasileiro. Muito. Né? Tem Uhum. o projeto da Liga Forte Futebol e da Libra, entendeu? A gente vai demorar para ver a liga fora da CBF. Então, vai ser muito triste. E muitos clubes, né, queriam essa nova liga aí pra mudar, né, porque existe uma verdadeira máfia lá dentro da CBF. A gente cria expectativa de uma mudança, né, mas nunca muda, porque os caras ganham muito dinheiro com isso, sabe? É roubo atrás de roubo, seja arbitragem no Campeonato Brasileiro, seja organização de campeonato, sabe? Seja, por exemplo, fatos de que claramente é uma final roubada. Vou dar um exemplo aqui. É, por exemplo, quando um time vai disputar uma final de um campeonato, e muitas vezes ele até pode ter uma campanha melhor, porém ele acaba se ferrando muito. Por exemplo, o Santos ele disputou a final da Copinha no estádio do Palmeiras, 2022. No estádio do Palmeiras. E isso que o Santos, ele disputou a final na final do Palmeiras, sendo que era pra ter sido no Pacaembu, tudo bem, tava informando, mas peraí, então a lógica é essa, tipo, a segunda opção é a melhor campanha, mas peraí, então pelo menos a torcida deveria ser do Santos. Não, a torcida foi do Palmeiras. Então você colocava um monte de moleque de 17, 16 anos pra jogar uma final no estádio do rival só com o torcedor rival. Então, tipo assim, você tava praticamente entregando pro time perder, sabe? Então, Ah, assim, são questões assim que não se limitam só à construção do elenco, né? No caso, você fazer ali um time bom e você chamar jogadores bons, mas também a estruturação de campeonatos, mano, porque você vê que é uma desorganização absurda.
É que a Mano, isso é uma copinha coisa eu que acho que é mais da reflete. Federação Paulista, né? Tem essa também. Mas não que reflita, né? Porque a Federação Paulista, mesmo que seja uma das federações de futebol mais forte, mas a Federação Estadual de Futebol mais forte do Brasil, ela tem seus defeitos, porque, né, pra mim, na minha opinião, a copinha, ela é sediada em São Paulo, porque São Paulo é o estado que tem maior número de estádios de futebol, né? Mas deveria sim haver o auxílio da CBF, isso eu concordo. É muito mal estruturado, né? O Cartoloco, né? Vou inclusive salve pro Cartoloco, mas o Cartoloco mesmo, ele fez um vídeo, meu, os caras veio do Nordeste, no ônibus, entendeu? O ônibus quebra, precisa alugar outro ônibus. Então, tipo assim, os caras faz viagem, chega um dia antes do jogo oficial, faz um Uhum. treino e vai jogar. E a Copinha é um torneio de tiro curto, cara. E a CBF tá nem aí. Mano, é a base do futebol brasileiro. O tanto de, sei lá, bons jogadores que o Brasil tem espalhado, né, pelo Graças diversos à estados. copinha. E a Copinha é o destaque disso, entendeu? Mas a CBF não se importa, entendeu? Mesmo que a competição seja sediada pela Federação Paulista, a CBF podia ter a proatividade de chegar, ô Federação, bora juntar isso aqui, entendeu? Ah, Uhum. vamos fazer o seguinte, Sudeste e Sul, que é mais próximo, fica com a Federação Paulista, e os restos dos outros estados ficam com a CBF. Mano, não custa, entendeu? Você pagar avião e hospedagem não custa, cara, entendeu? Não custa tanto. Aham. Mas como uma instituição do tamanho da CBF, né, mano? Então, e aí o que que a Pois é. CBF pode falar? Tá sem dinheiro? Entendeu? Tá duro dorme. Tá duro dorme. Vocês querem já começar a falar do Paulista já? A gente pode falar primeiro antes do. Porque desde a gente criou o último Disjourney, a gente teve muita coisa acontecendo, né? Uhum. Uma delas foi o Corinthians perdendo 5 jogos seguidos e, ao mesmo tempo, a reestruturação do Corinthians, né? Porque o Corinthians contratou, demitiu o Mano Menezes, trouxe o Antônio Oliveira e também trouxe um pacote de reforços que foi um pacote muito necessário. Então, o Corinthians já está. Alô? Som? Ah, voltou. Ah, beleza. Então, é que meu microfone tá meio zoado, mas. Enfim, só para concluir. O Corinthians trouxe um pacote de reforços, além do Antônio Oliveira, que foi o treinador que veio para substituir o Mano Menezes, veio direto do Cuiabá. Inclusive, até uma ironia, né? O Antônio Oliveira vindo do Cuiabá, sendo que o Mano Menezes tinha dado aquela zoada no Cuiabá, por causa do chute do Ranieri. Mas está se mostrando um bom treinador. O Corinthians fez 2 jogos por enquanto, né? Na estreia dele, o Corinthians ganhou de 2-0 da Portuguesa. E o jogo mais recente foi 4-1 em cima do Botafogo de São Paulo, fora de casa. Então é um desempenho muito interessante que o Corinthians vem mostrado, já é uma melhora muito grande. Tem falhas ainda? Tem, obviamente, mas a tendência é que melhore. E quem sabe o Corinthians pode até se classificar no Paulista, né? Que pouco tempo atrás era visto até como uma coisa impossível. Uhum. É, eu, eu fiz umas, né, anotações, né, que eu assisti ao vivo a entrevista do Antônio Oliveira, né, se tudo der certo, daqui a pouco, né, que a gente veja em loco. Mas, pelo que o Antônio Oliveira falou e tá acontecendo nos últimos jogos, né, ele falou muito sobre o Corinthians ser um time mais ofensivo, ser um time que, entendeu? Seja melhor nas partidas, seja mais representativo, né, às vezes até dominando os seus jogos. Contra a Portuguesa a gente não viu isso, até porque primeiro é o primeiro jogo e ele ressaltou muito que, né, ele não tinha uma noção total do elenco. E agora ele chega pro. Depois disso ele vai ter um ótimo jogo contra o Botafogo de São Paulo. Que, né, ainda não se compara até o derby que vai ocorrer no domingo, né, dia 18. Mas já mostra que o Corinthians ele pode estar melhorando depois dessa crise do Mano Menezes, né? Que a gente viu um time totalmente apático, um time que não sabia o que fazer em campo, né? Um time totalmente desequilibrado emocionalmente, tomava um gol, todo mundo perdia a cabeça. Então, que venha dias melhores para a equipe do Corinthians, né?
Principalmente Fato, né, mano? esse pacotão, né? A vinda de diversos novos jogadores para o elenco. E vamos ver, o Corinthians ele é um clube que, né, mesmo na situação difícil, conseguiu achar algum futuro, conseguiu achar alguma oportunidade de melhorar durante a temporada. E agora perspectivas que eram de uma crise interna total estão se mostrando que era só algo passageiro e também um pouco da culpa do Mano Menezes que não sabia o que fazer em campo. Você tá vendo o seu time perder jogos e jogos consecutivos e você não tomar nenhuma atitude. Você fica quieto, né? Onde já se viu isso. Você não mudar o seu estilo de jogo, você ficar naquela mesmice de sempre, né? Falando que o time vai melhorar, sendo que, mano, é os mesmos erros, as mesmas escalações, nunca muda nada. Pois é, né, Então, mano? o Corinthians, ele. Cara, de verdade, eu não acho o elenco do Corinthians ruim, né? Tipo assim, principalmente agora com essas contratações que vieram, melhorou bastante. E só que o trabalho também desse novo técnico que veio do Cuiabá, mano, já tá mostrando resultado, sabe? Ele já tava bem no Cuiabá, sabe? O que que ele fez com o Cuiabá? Tipo assim, o Cuiabá ele não tinha um elenco pra estar na posição que ficou, sabe? E pra jogar o futebol que jogou. Ele não tinha. É, dependeu, obviamente, de milagres do Daverson, por exemplo, mas ainda assim, cara, o Oliveira ele fez uns milagres assim naquele time do Cuiabá. E, cara, era meio óbvio que iria dar certo no Corinthians, mano, porque o elenco do Corinthians, o material humano do Corinthians é muito melhor do que o do Cuiabá. Mesmo sendo afetado, né, nesse começo de temporada, ainda assim é um elenco que ele é 1000 vezes melhor do que o do Cuiabá. Então era só você dar tempo. Isso me lembra muito até o próprio Carpini que veio pro São Paulo. Cara, ele veio de um time mais fraco, né, do Juventude, mas o cara vinha de trabalhos bons, sabe? Era meio óbvio que ia render. Eu sei que, pô, o elenco do São Paulo é melhor do que o do Corinthians, mas eu digo em questões assim de você ter um técnico vindo de um time mais baixo, né, mais fraco, e vir para um time de grande referência, né? E você ter aquela dúvida assim, pô, será que vai render? Mas ao mesmo tempo você saber que um cara desse, ele, sabe, ele tem conhecimento de futebol. Mesmo sendo novo, ambos, eles têm conhecimento de futebol. Sabe, isso que eu acho muito louco. Eu cheguei a achar por um momento, tipo assim, papo de uma partida, uma rodada, que o Corinthians poderia cair, sabe? Porém, cara, Campeonato Paulista você cai, você tem que fazer bastante força, porque tem muito time pior, viu? Pois é, mano. E a equipe do Corinthians deu uma sorte enorme, né? Achou um tiro no escuro. E agora, né? Eu acho que o Corinthians não classifica, sendo bem sincero, né? Devido a todas as circunstâncias, né? O time tá ainda meio perdido, né? Tem agora um derby Uhum. pela frente, então às vezes você não tem a garantia do resultado positivo, mas é o futuro que dias melhores virão. Pois Né? é, mano. E também tem o Corinthians deu azar, né, de cair num grupo que não é péssimo, né? Porque os times que estão concorrendo com o Corinthians no grupo não são times que perdem todo jogo, sabe? Não é um Santo André da vida, não é um Botafogo de São Paulo que tá tomando taca todo jogo. São times que chegam em campo para vencer, sabe? É o Bragantino, Pois que é. dispensa comentários, né? A Inter de Limeira, que tá surpreendendo. E o Mirassol, que, cara, sempre é um time que de vez em quando dá trabalho, né? Então, esses 5 jogos seguidos perdendo pesaram muito pro Corinthians. Principalmente sendo. Cara, sabe, são jogos imperdoáveis o Corinthians perder, porque foram 3 jogos contra times pequenos, 2 jogos. E 2 outros jogos que foram clássicos. Sabe, o Corinthians perdeu um jogo contra o São Paulo em casa, coisa que nunca tinha acontecido antes na história. E depois perde um clássico na Vila contra o Santos, que já era esperado, né? Mas mesmo assim dói, porque é um clássico, né? Então foram 5 derrotas que, além de fuder o Corinthians no sentido de pontuação e no campeonato, né? Chegando a fazer o Corinthians perigar até rebaixamento, quanto no emocional, cara. Porque, cara, até fica parecendo, porque essa melhora repentina do Corinthians com a chegada do Antônio Oliveira, não tem como você não pensar que os jogadores estavam fazendo corpo mole para derrubar o Mano Menezes, sabe? Não tem como você não associar isso, porque, tudo bem, tem mérito do Antônio Oliveira de fazer o time fazer um trabalho curto, assim, e fazer o time render logo de cara. Tem, obviamente, ele é um técnico excelente. Mas, mano,
tem coisa, sabe? A gente sabe o histórico do Corinthians de panela, o histórico do Corinthians de derrubar derrubar treinador. Então eu não descarto nenhuma possibilidade. Mas assim, sou torcedor do Corinthians, então o Corinthians tá acima de tudo. E agora é torcer pra no mínimo classificar no Paulista. Mas se não classificar, mano, sinceramente eu não tenho. Eu não dou muita bola, mano. Até porque o Corinthians não tem muita chance de ganhar esse campeonato. É. Acho que o foco nem sempre foi título, né? O foco sempre foi mostrar que o Corinthians voltou a disputar alguma coisa. É no mínimo ser Porque, competitivo, né? porque, meu, ano passado a gente foi eliminado pelo Ituano, cara. Pois é. Então, tipo assim, ali mostrou que o nosso ano não seria bom, dito e feito, né? Foi um baque enorme, pelo jeito que foi também. E esse ano, pelo menos, tipo, se a gente chegar numa semifinal, foi eliminado num jogão, tipo, sei lá, Corinthians e Santos, né? Aproveitando o Santos tá em boa fase. A gente foi eliminado num jogão que acaba, tipo, por um resultado não tão ruim, vai ficar um saldo positivo, né? Pô, o Santos tá em melhor fase, o Santos foi primeiro da classificação geral do Campeonato Paulista. Então fica essa visão. E falando em Paulista, vamos falar como é que foi o Paulistão para os outros clubes, né? Pois Palmeiras. é, mano. Acho que a gente pode começar até a falar do Santos, né, mano? Porra, que fase do Santos, hein? Então, né? Cara, de verdade, eu não esperava assim. Eu acho que nem o Santista mais otimista esperava isso, mano, porque o que o Santos tá jogando é absurdo, assim, sabe? Eu falo que. É, eu, como Santista, eu falo. O Santos, ele é outro time. Ele é outro time, só que eu não falo só no quesito de 11 titulares, eu falo tudo. Os reservas do Santos são completamente diferentes, sabe? Antigamente o Santos tinha Juan à disposição de centroavante. Hoje o Santos tem, mano, Morelos, centroavante de reserva, sabe? Antigamente o Santos tinha o Camacho de reserva de volante. Hoje tem Nonato, hoje tem Rincon de titular. Mano, de reserva no caso. O Rincon era pra ser titular e o Schmidt veio pra ser reserva e virou o contrário. Hoje o Rincon entra ali nos 30 ali do segundo tempo ali pra dar uma segurada. Porque o Schmidt ele tá jogando muito, sabe? A dupla de zagas tá muito boa. No caso, assim, você ter o Gil e o Joaquim são. Cara, eles estão rendendo muito bem. Inclusive o Gil. O Gil ele tá Deram muita muito liga. bem. Cara, então. Foi muito que o Anselmo mesmo falou, né? Você reunir a juventude com a experiência, tá dando super certo. Os laterais em si. Tipo, antigamente, o Santos tinha o reserva, era o Gabriel Inocêncio, do Água Santa. Hoje, o reserva do Santos é Felipe Jonathan, sabe? Que o cara jogou a Libertadores com o Santos. Ele ainda serve como uma baita moeda de troca, sabe? O Aderlan também jogando muito de lateral. O Santos, inclusive, contratou o Gabriel Bressan, o goleiro, que ele não foi anunciado ainda por causa que o Bustos entrou na justiça contra o Santos pelo não pagamento da multa. E aí o Santos ele tomou transfer ban no Paulista. O Santos ele conseguiu inscrever o Moreiros escapou na sorte, mas o Gabriel não conseguiu escapar. Então o Santos ele tá sem um segundo goleiro, né? Se o Santos for usar goleiro, vai ter que usar goleiro de base. E aí nós tá lascado. Mas enfim, tirando isso, mano, o ataque tá bem, o Guilherme tá também um absurdo jogador. O Juliano, mesmo que machucou, ele foi muito importante, mas, mano, o Santos já tá indo pra nona rodada. E o Santos é líder, já tá classificado. E, inclusive, classificou pra Copa do Brasil também, em 2025. O Santos já tá classificado e o Juliano jogou duas partidas. Sabe, você vê que o principal jogador do meio-campo não jogou e ainda assim o Santos conseguiu render. Então, tipo assim, cara, eu realmente fico bem feliz, cara. O Santos tá muito bem, mano. Muito bem. Formou um time muito sólido, né, mano? Coisa Uhum. que não era no passado, completamente oposto do ano passado. Os 3 anos, mano. E, Se você juntar os 3 anos, não dá um time assim. Uhum. É, E é até impressionante, né, mano? Porque a gente tá falando de um time que tá na Série B, né, mano? Uhum. E esse time do Santos que tá na Série B daria um cacete, mano. Qualquer Santos dos últimos, sei lá. Acho que só não daria um cacete no Santos que tá de 2019, que chegou na final da Libertadores. Uhum. Mas de resto, mano, porra, fácil, mano. é. Exatamente. E assim, né, por mais que a gente tava zoando, né, todo mundo tava zoando o Santos, né, pelo que aconteceu, né, pelo rebaixamento, o Santos mostrou que ainda é o time que, o nome Santos, né,
ele pesa muito, né? Então, né, o Santos fez uma boa reformulação, uma reformulação digna de Série B, né? Pode ser muito comparada à reformulação do Corinthians, quando o Corinthians caiu, porque foi uma reformulação assim, trouxe jogadores, né? Trouxe um técnico renomado, né? Que tinha um ótimo trabalho, né? Na época era o Mano Menezes, que coincidência. Mas, pra mim, o Santos tem tudo pra se dar bem. O Santos tem tudo pra se dar bem. Tem um ótimo elenco. E quem sabe no futuro, né? A gente veja esse Santos lutando por coisas grandes, né? 2025 voltando à Série A, né? Perdão, pronto pra realmente mostrar pra que veio, né? Pra mostrar que é o Santos o time que é o sendo muito repetido, mas é o Santos do Pelé. É o Santos que realmente uma das escolas do futebol brasileiro. Então, e eu não quero ser prolixo aqui, mas foi aquilo que eu falei. O Santos ele classificou pro Campeonato Paulista para as quartas com 4 rodadas de antecedência, sabe? Você pode chegar e o Santos pode chegar e jogar com literalmente todos os reservas agora, tipo, meter só reserva, só reserva. E, mano, você parar pra pegar que o titular é o Furt, o segundo, o centroavante, o titular é o Furt, o reserva dele é o Bigode, que nem aconteceu nas últimas partidas, e amanhã, titular contra o Novo Horizontino, o Santos já classificado, vai ser o Morelos. Pô, cara, isso de verdade, é bom. Você ter um time assim, que tem reserva, mano, é bom, velho, é bom. E o Morelos, inclusive, que fez gol no São Paulo, né? De pênalti. E já vamos emendar no São Paulo já, rapaziada. O que vocês estão achando do São Paulo aí, mano? Bom, mano, de verdade. O São Paulo do Carpini até que chegou. Até que foi um resultado imediato muito bom, né? Tendo em consideração que o São Paulo estava sem técnico, né? O São Paulo veio de um baque assim, né? Sem. Né, com o Dorival Júnior saindo. Mas, cara, com o elenco que o São Paulo tem, com a confiança que o São Paulo tem, mano, de verdade, podia chegar até o, sei lá, Thiago Nunes, que ia dar jeito nesse time, sabe? É um time que não precisa de muito esforço pra dar certo. Mas o Carpini é um excelente técnico, né, mano? A campanha dele no Campeonato Paulista do ano passado já fala por si próprio. Então, mano, o São Paulo é um time que, inclusive, foi campeão da Supercopa do Brasil, né? Que a gente não chegou a comentar disso. Mas foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras. Tudo bem, foi um jogo que o Palmeiras pressionou muito. Nas estatísticas, o Palmeiras venceu o São Paulo. Mas o que importa é o resultado final, né? O São Paulo ganhou nos pênaltis de 4-2. E se foi campeão é porque mereceu. Certo. Então, e a gente tá falando do Palmeiras, né? O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, que é incontestável. E, bom, depois disso, São Paulo ganhou de 3-0 do Água Santa, ganhou da Ponte Preta e perdeu pro Santos, né, mano? Foi uma surpresa para qualquer um, porque qualquer resultado, na verdade, nesse jogo seria uma surpresa. Porque, menos o empate, né? O empate era o mais esperado, porque o São Paulo é um time com muita confiança, o Santos é um time com muita confiança, só que, em teoria, o São Paulo jogando no Morumbis, né? O Morumbis, sendo o templo do São Paulo, era pro São Paulo ter maior vantagem. Só que o Santos Uhum. chegou e ganhou, cara. E ganhou jogando bem. Isso que é o mais importante. Porque tudo bem, o São Paulo pressionou pra caramba no final, o São Paulo teve muita chance de ampliar o placar, ampliar não, virar o placar. Teve um gol anulado no finalzinho. Então o Santos ganhou com aquele pouquinho de sorte também. Mas não dá pra tirar o mérito, cara. O Santos, mesmo tendo menos posse de bola, menos chutes, o Santos ainda se venceu, cara. Na primeira oportunidade que tiveram, eles venceram. Então, não tem contestação, mano. O Santos venceu do São Paulo. E hoje, né, no dia que a gente tá gravando, na verdade ontem, né, o Santos jogou contra o Bragantino e empatou em 2-2 dentro do Morumbis também. O São Paulo começou perdendo de 1-0, depois virou o jogo nos últimos minutos e depois, literalmente no último minuto do jogo, tomou empate. Então é um balde de água fria aí. Mas eu não acho que, pô, uma derrota, por mais que seja um clássico, né? Uma derrota em um clássico e um empate contra o Bragantino seja motivo pra ficar triste, mano. Porque o São Paulo, ainda assim, é um time com um elenco excelente, com um excelente treinador.
E tem tudo pra ganhar esse Paulista, mano. Então não dá pra baixar a cabeça por causa de dois, três resultados ruins, sabe? Que o São Paulo ele também, né, vem de um título. Então, assim, foi um jogo bem duro. Então, muitos jogadores, né, foram pro jogo contra a Ponte Preta maus, né? Ainda com o físico não na qualidade que deveria estar. E assim, o Carpini pegou o time agora, então é normal oscilar um pouco, né? Afinal, ele ainda tá testando os limites que esse elenco pode atingir. E o bom dessas derrotas. E aí, assim, eu falo, né? O bom das derrotas é aprender sobre o. Como o futebol. Né? Sobre como o futebol do seu time vai agir durante a temporada, né? Se ocorrer muitas derrotas, aí já é um problema, como foi o caso do Corinthians. Mas o São Paulo vem de uma consequência, vem de um título, é o título. É o único, vamos dizer, o único que faltava na prateleira. Né? Conseguiu, dentro das limitações, segurar o Palmeiras, até mostrar perigo. E buscou hoje o empate contra o Bragantino e vai pra cima do Paulistão como um dos favoritos, né? Então, pra mim, o São Paulo vem de uma ótima sequência, né? Como eu já disse. E o time tá se destacando. Tá se destacando, tá com seus talentos ainda, né? O André Rafael tá fazendo uma boa temporada. O. Perdão. O Caleri tá jogando em alto nível, como terminou na temporada passada. E é isso. Já em contrapartida, o vice-campeão Palmeiras é, tá numa ótima sequência também, né? Tá vindo de bons estados do Paulistão, empatou com o Santo André, só que as declarações do Abel não são nada boas. Né? Declarando que o elenco não tem dinheiro, que o gramado do Allianz Parque é ruim, tanto que amanhã o derby é na Arena Barueri. Pra mim, isso abala um Uhum. pouco o cenário interno do Palmeiras, né? Mesmo o time que tá vindo sendo campeão, abala um pouco o cenário interno. Porque o Meu, vice pode falar. o, o Juliano lesionou por causa desse gramado aí, velho. Cara, não só ele, vários jogadores do Campeonato Paulista. Como que pode uma construtora deixar chegar nesse nível? Inclusive, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, deixar chegar nesse nível e só fazer protesto agora, tipo, com a primeira rodada, com a primeira fase do Paulista acabando. Chega a ser bizarro, mano. Então, pra mim, isso é má gestão, né, de gramado. Só que, né, é muito ruim o estádio que fala, né, disse o estado bem moderno. Não jogar numa boa, né, não ter uma qualidade muito boa. Pois é, cara, ainda mais tratando de um gramado sintético, sabe? Quando a gente fala de um gramado sintético, a gente espera que seja, no mínimo, aceitável, né? Porque não precisa de muito cuidado, né, de um gramado sintético. Então, fica essa situação complicada, mano, porque ainda mais que estão querendo proibir o gramado sintético no Brasil. Então, o Palmeiras já tá com essa crise interna, já tá com. Tem muitos problemas para enfrentar em relação ao estádio. Mas a gente sabe como é que é o Palmeiras, então. A gente sabe que de alguma forma eles vão sair desse problema. Eles têm a Arena Barueri aí pra tapar esse buraco por enquanto. Inclusive, como o Kawhi falou, o derby vai ser lá. Então, por mais que seja uma crise, o Palmeiras não vai se abalar por causa disso, né? Até porque o Palmeiras já passou por outras situações piores. No ano passado mesmo, né? Já teve aquela crise lá do avião da Leila. E no final o Palmeiras terminou campeão brasileiro. Então, a gente tá falando da maior potência do futebol sul-americano. Então, não é Uhum. qualquer crise que vai fazer os caras tremer, né? É, que o Palmeiras é aquilo, né? Eles jogaram com o time misto recentemente. E, pô, o Palmeiras tem, né, um dos melhores elencos do Brasil. Os caras já usaram 26 jogadores. 26 jogadores. Então é assim o elenco que, né, é um ótimo elenco. Veio de, né, a sequência do Palmeiras. O Palmeiras teve alguns, né, vou ser sincero, teve um tropeço contra o Novo Horizontino, teve um jogo difícil contra, né, mesmo com o time semi-misto contra a Inter de Limeira. Foi um time que oscilou um pouco nessa temporada, mas continua invicto. Então, né, não é de se esperar que o Palmeiras vai com força total para cima do Corinthians. E Uhum. é aquilo, né?
Pra mim, esse derby vai ser um derby bem interessante, porque a gente vai ver o Palmeiras que escalou muito esse ano, né? 26 jogadores em poucos jogos. É algo muito bom. Mostra que o Palmeiras tem uma boa diversificada de elenco, tanto experiente como de base. E o Corinthians que acha que tá vindo de boas fases, né? Tá vindo uma fase interessante, só que precisa ainda colocar pés no chão, né? Porque amanhã é um jogo muito difícil pro Corinthians, é fora de casa, o Corinthians não vence o derby há muito tempo. Há uns 2 anos, basicamente, 3 anos, né? Foi com o É, foi foi 21. 2021. Uhum. 10 anos o Corinthians não vence o derby. Então, é abrir os olhos e buscar o resultado mais positivo que seria o empate, né? A sociedade do Corinthians precisa Uhum. de uma vitória. Enquanto o torcedor palmeirense tá indo com bons olhos, porque o retrospecto atual é que o Palmeiras tem a maior facilidade. Pois é, mano. Então, velho, eu não sei, de verdade. Eu não vou conseguir estipular um resultado aqui. Porém, cara, o Santos jogando contra o Palmeiras e Barueri, o Santos que caiu pra Série B, ganhou do Palmeiras. Em uma época que o Palmeiras visava o título, o Santos ganhou. Cara, existe um mundo que o Corinthians ganha. Ah, Amanhã. existe, É, mas Você existe, entendeu? mas esse mundo é. Porra, tá em outra dimensão, mano. acho que nem é isso, porque, tipo, é analisar o contexto. Pra mim, o Corinthians tem chance de ganhar? Tem, né? Todo mundo tem chance de ganhar no futebol. Só que, tipo, você tem que entender que o Corinthians acabou de trocar o técnico, tá ainda, né? É tipo um lutador, né? O Corinthians tomou uns nocaute no primeiro round, conseguiu sobreviver. Só que ainda tem que se preparar. Porque É. o Corinthians, né, tem um elenco ainda que não é comparável ao Palmeiras, né? Uhum. E o Corinthians ainda tem, né, ainda saiu as notícias que o Hugo pode jogar amanhã. Então, assim, o Corinthians vai ter nunca se sabe, eu acho que ele vai com o Caetano. O Hugo vai estar relacionado. Só que aquela questão, o Corinthians vai ter uma deficiência no lado esquerdo, porque o Caetano é lateral de origem, né? E quando o Corinthians mudar para o sistema de três zagueiros com o Wesley e o Romero, né? Que são os pontas recuarem, virarem, né, meias, virarem alas, é capaz do Palmeiras ter superioridade pelo lado esquerdo. Uhum. Porque o Wesley é o cara mais ofensivo. Então vai ser um jogo bem interessante, né? Porque para mim são dois treinadores que alternam o seu estilo de jogo, né? Palmeiras, né, joga às vezes com três zagueiros, né? Às vezes joga com uma linha de dois, porque às vezes o zagueiro sobe. Já o Corinthians é um time que tá mostrando isso também. O Corinthians que às vezes começa na linha de quatro. Aí, às vezes, aí no caso, como foi o jogo contra o Botafogo, o Romero subiu mais, aí o Léo Maná e o Léo Maná virou o ala, junto com o Wesley, aí fez uma dupla o Yuri Alberto Romero. Vamos ver como é que vai ser. Pra mim, o prospecto que ou vai ser um empate ou uma vitória do Palmeiras, né? Porque o Corinthians tá no Pois é. começo do trabalho, mesmo sendo otimista. Eu vou colocar os pés no chão. Eu acho que ou vai ser um empate ou vitória do Palmeiras. O Corinthians pode ganhar se saber se defender muito bem. Saber jogar contra a pressão. Uhum. Contra o Vitor Pereira, o Corinthians tentou essa proposta de jogo, tomou 3 gols no primeiro tempo. No mesmo Pois é, cenário. mano. Pra vencer o Palmeiras, a gente vai precisar de uma reza braba, né? Porque a gente sabe que ainda mais sendo o Corinthians, né, é muito difícil ganhar do Palmeiras. Mas assim, tudo é possível no futebol. Então vamos torcer pelo melhor, né? O melhor seria o empate, porque vai ajudar a ganhar uma confiança, vai ajudar o Corinthians até a subir na tabela, né? Porque desde o começo já era. Todo mundo já pensava no Corinthians perdendo esse jogo, então ganhando um pontinho já é um lucro. Então é isso aí, mano. O derby vai ser bem complicado. Mas existe um mundo, né? Até porque Certeza. eu não sei se o Corinthians já vai poder contar com os reforços, né? Que são o Matheus França, né? O Vai. Mateuzinho, o Só. Igor Coronado. Só o Coronado que não, né? Não, o Coronado ele bidou, eu acho, só que ele não vai poder, porque ele tá sem ritmo físico, porque ele ficou 2 Aham. meses parado. O Coronado, cara, sendo sincero, eu acho que ele só vai jogar de fato logo no segundo semestre. Porque ele é um jogador de idade. Não, não é muita idade, né? Mas ele é um jogador que tem muito problema físico. Lembra até. Ele é como se fosse um Renato Augusto, cara. Porque ele não tem o melhor físico, mas tecnicamente é um jogador absurdo, né? Então
A gente vai poder contar mais com o Coronado ali pro segundo semestre. Se der pra usar ele ainda no Paulista, vai ser excelente, né? Pra pelo menos testar, pra ver como é que ele vai encaixar no time. Mas, graças a Deus, o Corinthians pelo menos tem peças de reposição, né? Tem outros jogadores como o Matheus Araújo, como o próprio Matias Rojas, né? Tão criticado o Matias Rojas, mas que vem fazendo bons jogos ultimamente. Então existem saídas, mano. Não tá tudo perdido. Né? Não tem como a gente cantar. Da mesma forma que não tem como cantar vitórias da hora, também não tem como cantar derrotas da hora. Então é só esperando pra ver. É. É Então, isso. a gente. É, Domingão, derby. E expectativas que o futebol brasileiro esse ano, mesmo com essa crise incrível da CBF, o futebol brasileiro consiga se achar, né? E cada um uhum. aqui torcendo pro seu time, né? Bigode da Série B, mas Líder. é, do Paulista. Segue, segue, segue. 19 pontos. Mas essa temporada promete ser absurda. A gente esperava o Corinthians, né, vindo de um ritmo até que interessante, né, por ter vindo de bons resultados, escapou do rebaixamento, só que mostrou ser pior. E o Santos, que todo mundo esperava ser o Cruzeiro 2.0, começar o ano de rebaixamento atrás, fez uma janela absurda e tá com um elenco muito bom. E aí a gente vê o Palmeiras, o São Paulo voltando a ser uma boa força do Brasil, do futebol paulista e o Palmeiras, né, sendo a principal força ainda, mas não com uma discrepância absurda para os outros Uhum. clubes. Tá, mas tanto que os jogos do Palmeiras estão sendo mais disputados entre os grandes, né? Amanhã é o último desafio do Palmeiras, né, contra o Corinthians. E Acho que veremos. tem contra o São Paulo também. O Palmeiras, antes de terminar a fase de grupos do Paulista, também tem um jogo contra o São Paulo. É verdade. E eu acho que vai ser o último desafio de fato do Palmeiras. Né? Mas assim, É que o São Paulo teve não vai essa parte, muito. né? Que foi jogo. É. Os dois times deram 150%. Então, Uhum. pô, e foi o interessante. Eu vou até falar um pouquinho mais da Supercopa, que eu assisti o primeiro tempo, né, com maior análise. O Palmeiras, por mais dele ter superioridade, né, ofensiva, quando o São Paulo atacava era muito susto pro Palmeiras. A linha do Palmeiras estava muito mal armada, né? Não sei se foi o erro tático do Abel ou os jogadores não estavam sabendo marcar direito, né? O Luciano, essa movimentação do Luciano, né? Junto com o Caleri. Ainda mais que o São Paulo foi com o Licão no lugar do Lucas Moura. E aí, desprotegido um pouco o lado direito, às vezes o Licão conseguia avançar por ali. Mas vamos ver, né? Uhum. São Paulo ataca muito bem, mano. O ataque de São Paulo eu acho muito bom. Eles têm bons jogadores, né? Eles encaixam certinho assim. O Caleri em si, ele faz uma função muito importante, né? Que nem você mesmo falou. Posicionamento, velho. Muito posicionamento. Você pode ver, o Caleri não é um absurdo jogador. Ele não é aquele cara assim que você fala, nossa senhora, que qualidade absurda. Mas o posicionamento dele que entrega, sabe? Mostra que ele tem muita noção de jogo. E que, vamos falar a verdade aqui, já que falamos de seleção, mano, é impressão minha, ou todo centroavante que a seleção brasileira tem, o profissional falando, não sabe se posicionar. Ah, é que. É fato, né, mano? É que Nenhum, mano. são Nenhum. centroavantes, Nenhuma, né? tipo, que realmente tem futebol pra seleção. Richarlison, né? Porque assim, querendo ou não, ele é Voltou a boa fase, inclusive. o Brasil não tem muitos nomes, né? Mas é Richarlison, que voltou a boa fase. O de maior destaque atualmente na Europa é o João Pedro, pelo Brighton, né? Uhum. Absurdo. Só que ele não tem ainda aquela casca da seleção, né? Jogou 2 jogos e ainda foi com o Fernando Diniz, então, né? Foi péssimo. O Matheus Cunha, que pelo Overhampton, e sendo bem É sincero, ruim, hein? Cara, é ruim pra E caralho. vou te falar, era pra ser o melhor. Era pra ser o melhor. Em quesitos de Era pra corpo, ser, assim, né? Mas movimentação, era pra ser o melhor. a questão é que, tipo assim, no Overhampton ele não faz a função de 9. Esse é o engraçado. É o Fábio Silva, português. Justamente por isso. Ele é tipo o segundo atacante, aquele meio solto, Aham. que É. joga pelos espaços entre a linha de zaga e a linha de meio de campo. Então, né, você vê que a seleção tem um 9 que não é 9. E aí, dentro do futebol brasileiro, é o Endrick, querendo ou não. Ele é sabe uma fazer bem. promessa ainda, né? Ele sabe fazer bem. E aí o Brasil ainda revelou o Joe Kennedy, né?
Pra mim, Mas o John Kennedy, assim, entre ele e o Hendrick, pelo amor de Deus, né, não tem muita comparação. é que provavelmente eu acho que com o Dorival, eu não sei se o Cunha vai ganhar espaço, porque o Dorival ele não é muito. Só se ele quiser que o Cunha faça a função do Luciano, que o Luciano ele não era o 9 do São Paulo. Ele fica fazendo uma função de segundo atacante mesmo. O Dorival ele consegue trabalhar bem com o segundo atacante, né? Porque E vendo da a gente via até no Flamengo, né? sendo que No Flamengo, quem jogava de segundo atacante era o Gabigol, né? E deu muito mas certo. vendo as opções, eu acho que o Dorival não vai jogar de 4-4-2. Só se ele abrir muito bem e deixar o Rodrigo e o Vinícius Júnior como os alas. Acho difícil, mano. Acho difícil. Porque, pô, quando você tem Vinícius Júnior e Rodrigo, mano, não tem como você desperdiçar eles colocando de ala, sabe? Porque É ala, os né? dois jogadores, Tipo eles fazer a são dois jogadores com um potencial ofensivo tão grande, mano, Uhum. que você colocar eles pra numa função, mesmo que seja, assim, ligeiramente mais defensiva, já é um desperdício, mano. Já é um desperdício. É. É porque assim, né, até entrando um pouquinho na Europa, o futebol, o time que mostra um futebol muito bom é o Bayer Leverkusen, né, com o Xabi Alonso. Uhum. Eu acho que o treinador que conseguir adaptar essa metodologia do Xabi Alonso pro seu clube é o treinador que vai mudar muito a realidade do seu clube. Eu já imaginei o Brasil jogando com linha de três, né? Pra mim, na minha opinião, é uma das opções que mais Um agrada. sonho, né? É porque o Brasil ele não tem lateral. A gente não tem laterais à Uhum. esquerda. Uhum. E os que estão saindo, que é o Vanderlan, né? Que tá no Mônaco, fora das opções do futebol do mercado nacional, né, usando o exemplo do Corinthians, tem o Léo Maná, que é lateral direito. Porra, mas pelo amor de Deus, esse cara na seleção não daria, não. É, porque ele ainda não tem casca, mas tipo, ele é tratado assim como uma promessa da lateral. Ah, mano, mas. Tô Pô, falando, mano, é que ele já tem. Ah, não sei, eu tenho minhas dúvidas com o Léo Maná, hein, mano. Eu não boto muita fé nele, não. mas tipo, dando um exemplo, né? Porque ele foi Uhum. um lateral que se destacou muito bem na copinha. Sim, Hoje, sim. o brasileiro de lateral, a gente também tá devendo pouco. Tanto que os melhores laterais do país, tirando. Tinha a época do Ayrton Lucas, que ele jogava muito. Mas os laterais do país ainda não estão mostrando. Né, tanto que, tipo, os laterais do Palmeiras. É o Marcos Rocha, mas ele tem 34 anos, né? Ele não aguenta, ele não faz um ciclo de seleção. E o outro é o Piquerez, que é uruguaio. E quem tava bem, que era o Ayrton Lucas, na seleção, só por Deus. Ele perdeu o nível, né, no caso. Uhum. Então, assim, pra mim, eu acho que a linha de três seria o futuro da seleção, porque a gente tá revelando muito bons zagueiros. Zagueiros que fazem boas saídas de bola, né? O Murilo do Corinthians, o. O É, próprio Robert Renan, né? o Robert Renan, esqueci o nome daquele zagueiro, o Kaique do Santos, né? Tem uma movimentação também. Uhum. E Santos tá na Almeria. Então, assim, Uhum. pra mim o futuro da seleção seria uma linha de três. E jogando às vezes com dois atacantes, né? Por que você não tentar o Matheus Cunha com. O Matheus Cunha não, o João Pedro como o Richarlison, né? Às vezes o Rodrigo e o Vinícius Júnior, algum deles pode fazer esse papel se eles estiverem em dupla de atacante, como eles fazem no Real. Eu acho que seria bom fazer, tipo, um atacante de velocidade e um mais assim de área. Porque, pelo menos acontece com o Santos isso, né? O Santos sempre tentou dois atacantes assim de área e não funciona, mano. Não funciona. Tipo, os dois ficam perdidaço lá na frente. É bom você ter um atacante de referência lá na frente e você ter ali um ponta rápido fazendo mais de segundo atacante ali, mano. É o próprio Palmeiras, né? O É uma Rony, coisa que. o Então, Rony uma faz coisa que o esse Palmeiras faz. verdade, É. só que aí eles não têm nove. Pode ser o Felipe Uhum. Lopes, O próprio é, Hendrick, né? o Endrick. O Então, assim, 9 seria o Flaco, né, agora. é que o titular é o Endrick, o Endrick tava no pré-olímpico. Uhum. Aí o Flaco Lopes ganhou espaço, tá fazendo um bom paulista. E Tá aí bem. talvez pode ser isso, né? Às vezes, eu acho que assim, se o Endrick e o Flaco Lopes estiverem em boa fase, eu acho que o Rony perde espaço. Será? É porque, tipo assim, ele Acho não que sim, tá, hein? mano. Porque o Hendrick ele é um jogador que ele serve tanto como um jogador de referência quanto um jogador de movimentação, né? O Hendrick é um centroavante completo, mano. O problema é que Então, ele eu perde acho que. no corpo, né? É porque ele é muito jovem, mas mesmo assim, mano, Uhum. quando ele. Assim, quando ele ganhar um pouco mais de maturidade, ele vai ser um cara difícil de parar, mano, porque ele tem É. um físico excelente.
Então, o Palmeiras, inclusive, né, mano, como você falou, o Rony vai perder espaço, e vai perder espaço pro próprio Endrick. Então, acho que o futuro do Palmeiras vai ser esse, né, jogar Endrick e Flaco Lopes, porque É, pelo desempenho do Flaco Lopes, ele vai ser titular. mas é só até o meio do ano, né? Essa Uhum. questão também. Uhum. Últimos 6 meses do Henrique, né? O Dorival tinha falado. O Abel Ferreira tinha até falado alguma coisa sobre o janela de transferência, que o Palmeiras às vezes não tem dinheiro pra contratar alguma peça porque tá muito caro, né? O mercado internacional tá muito inflacionado. Então, às vezes, é meio difícil. Então, Uhum. eu acho que o Rony vai ficar esses 6 meses sem ser titular. Só se o Real Madrid pedir pro Palmeiras dar uma diminuída, né? Porque o cara tá jogando em maio, né? Próximo de se apresentar e Deus livre guarde esse cara pega uma lesão, né? Uhum. Pois Então é é. isso. E, bom, já que você falou do Real Madrid, mano, acho que seria até interessante a gente falar rapidinho, né? Por mais que esse episódio não seja o tema de futebol europeu, porque o Real Madrid tá com grandes planos, né, mano, de contratação, tá planejando contratar o Mbappé, tem rumores até do Haaland. Ô, E, louco. cara, já que a gente tava falando do Endrick, mano, é um pouco preocupante, né, mano? Porque a gente pensa, o Endrick é a maior joia do futebol brasileiro em questão de centroavante. E a gente vê ele indo pro Real Madrid, só que é um Real Madrid que tá formando um time de galácticos, mano. A gente vê Vinícius Júnior, Rodrigo, tem Bellingham. Mbappé, Bellingham. E como é que vai encaixar o Endrick nesse time, cara? Cara, é porque assim, o Endrick ele tá indo pro Por mais City. que seja reserva, mano. Então, por mais que seja pro Endrick jogar de reserva, é difícil, mano. É Um difícil, potencial porque. desperdiçado. Então, mano, você vai colocar um moleque desse no banco, sabe? Tudo bem, ele ficar no banco com os jogos tal, jogar poucos jogos na La Liga de vez em quando. Mas, cara, não é o suficiente, sabe? Quando a gente fala da maior promessa do futebol brasileiro, a gente espera que o cara chegue metendo bronca, mano. Igual foi o Neymar no Barcelona, por exemplo. O Neymar saiu como maior promessa do futebol brasileiro pro Barcelona e já chegou com os dois pés na porta, mano. Uhum. É o que a gente esperava do Endrick, né? Que a gente esperava que, pô, fosse um trio brasileiro, né? O Rodrigo, o Endrick e Vinícius Júnior. Mas com a ida do Mbappé, mano, cara, o caminho ficou muito estreito pro Endrick, mano. Então, Porque, cara, o Mbappé é um jogador que dispensa comentário, né? Além de ser um jogador jovem, de excelente qualidade, ele é jovem, mano. Então, não é como se ele fosse se machucar. Por exemplo, em algum momento ele fosse se machucar pro Endrick ter espaço, né? Não, é muito difícil isso acontecer. Também. é, eu acho que a principal questão. Porque assim, eu não. Eu, atualmente, eu acho que o Mbappé pode ir pro Real Madrid, acho. Só que eu não tenho certeza porque o Mbappé, por mais que ele seja um bom jogador, eu não sei se o Florentino quer um jogador com alta influência Mano, pro é que elenco ser. parece que já tá tudo certo, né, mano? É, Tudo, assim, o que os rumores indicam já tá praticamente assinado, né? então, mas eu não sei. Porque o Mbappé tem mercado na Europa inteira, né? Às vezes ele pode, sei lá, Pois é. brotar na Premier League. Então, mas é Então, muito estranho, cara. Tipo, eles chegarem e contratar o Endrick pra vir na metade do ano e agora automaticamente ir atrás do Mbappé, sabe? É como se. Parece desespero, mas qual Parece que que é a eles estão jogando. lógica? que tá indo Então, pros. eu acho que é mais eles jogarem futebol brasileiro pra merda, mano, sabe? É, Tipo, é, beleza, o Endrick ele é um jogador jovem, promissor e tal, mas vamos deixar ele pro futuro, né? Pô, isso. tem 18 anos, dá pra esperar. Parece que é o pensamento dos caras, né? É. Eu acho que ele vai passar por aquela transição que o Real Madrid sempre faz. Ah, É, mano, eu acho que se fizer isso, eu acho que vai ser perigoso fazer isso, mano, porque muito jogador promessa já foi pro Real Madrid, passou por essa transição e se perdeu. Que é o Uhum. caso de, por exemplo, É que esse cara ele já não era tão bom, né? Mas o Reinier, por exemplo, que era do Flamengo, ele foi uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Foi pro Real Madrid, ficou sendo emprestado, rodou e agora, porra, sumiu. Eu acho que ele já tinha até o boato dele voltar pro Flamengo, voltar pro futebol brasileiro, mas eu não lembro no que deu. Ele tava no de Portugal, se eu não me engano. ele tá na Frosinone Calcio. Tá na Itália. Nossa, Sabe? já mudou já. Perdeu, né, mano? Então, por isso que é muito perigoso, principalmente um jogador brasileiro, né, mano?
Que, assim, eu não acho que o Endrick vá se perder, né? Mesmo se ele participar desse rodízio que o Real Madrid geralmente faz. Mas, ainda assim, né, mano? Seria muito chateante ver o Endrick ficar rodando em empréstimo, né, mano? Sendo que a gente imaginava Eu acho que ele vai ser. chegando. É porque assim, eu acho que ele vai pro Não. Castilha. Tipo, eu acho que ele vai ficar os 2 meses do Castilha. Pra se adaptar mais. É porque assim, esse clima de adaptação do Real Madrid é mais ao clima, né? Porque, pô, o cara É, jogar tem o isso. futebol sul-americano é uma coisa, o futebol europeu, Uhum. né? Às vezes nem é pelo nível, é pelo clima. Porque, pô, o Endrick fez o torneio de esperanças do Toulon, que é um torneio que reúne as melhores bases do mundo. Pô, mano, o moleque foi artilheiro e craque do campeonato jogando fino, entendeu? Jogando Uhum. como se fosse contra criança. Eu acho que ele vai pro Castilha pra fazer essa adaptação, fazer, né, os treinos, jogar com o Castilha, treinar um pouco com o profissional. E uma possível vinda do Mbappé, eu acho que o Endrick faria o espaço do Joselu. Então eu acho que ele acabaria ganhando minutos mesmo assim. Uhum. E vamos ver. Então, é bom essa ideia de ir pro Castilha, porque aconteceu o mesmo com o David, né, o centroavante do Santos. Foi vendido, foi pro Chelsea, ficou no time B do Chelsea, e hoje o cara já tá no time titular do Chelsea. Tipo, os caras viram que ele é bom, de fato, e já subiram ele. Tipo, é uma ideia muito boa. Porém, assim, se a gente for parar pra pensar, vamos colocar que o Mbappé aqui, ele vá pro Real. Mano, você vai ter que usar um ataque com Rodrigo, obrigatoriamente. Rodrigo, Vini Júnior e Mbappé, certo? Aí você vai colocar o Bellingham no meio. Mesmo que você queira, mano, criar um mundo onde o Endrick vire meia. Cara, o time do Real vai ser só ataque, sabe? Pois é, mano. Vai ser só ataque, tipo, entende que você vai tentar encaixar tudo e não vai dar certo? Cara, o que que eu penso, o que que eu real penso é, eu não sei, e aí eu tô realmente perguntando na moral. O Endrick, ele atua pela direita ou não? Ele pode. É É, que não é a que ideia posição tua. dele. Ponto. Mas Reserva do Rodrigo. é porque é aquilo. Eu não vou afirmar que o Mbappé vai pro Real porque tem aquela questão. O Real e a principal intenção do Real Madrid trazer o Mbappé na temporada passada é porque o centroavante do Real Madrid seria o Joselu. Uhum. Essa temporada, o Real Madrid já achou um time que não necessita necessariamente de um centroavante. Mas, né, nunca se sabe. E também tem aquela questão, o Mbappé ele tem uma influência muito alta, né? Ele é um cara que tem. Ele é muito grande, né? Ele se paga de grande. E às vezes eu acho que não é o necessário. É ter essa questão do. Às vezes eu acho. Às vezes ele tem mercado, sim. Eu acho que às vezes ele pode ir parar. Porque agora ele vai de graça. Então ele pode parar em qualquer clube do mundo. Entendeu? A gente já pode descartar o Barcelona por causa das finanças. A gente pode descartar o Chelsea por causa das finanças também, né? Então, por Uhum. exemplo. Eu não duvido o Mbappé ter notícia dele indo pro Liverpool. Notícias dele pra ele ir pro Bayern, né? Notícias dele indo pra o City, né? Às vezes, né, esse rumor do Haaland é mais real, o Haaland pode acabar indo pro Real Madrid. Então, pra mim, tipo, às vezes o Mbappé pode ir pro Manchester United, né? Então, porque o centroavante do Manchester é o Højlund, né? Tô respeitar o Højlund, mas, né? United comprado, né? Tem chance. Então, assim, tem chance pra qualquer lado. Vamos ver. Realmente, mano. Que é isso, Bom, né? eu acho que é isso. Vocês querem falar uma coisa a mais? Que já era, mano. Por você também, vai. Também não. Fechou. Gente, muito obrigado aí. Mais um episódio do Jornalismo concluído. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam no canal. Valeu, até mais. Valeu e tamo junto.